muito boa noite. Bem-vindo ao programa Tarja Branca, a cura está em você. Mas o programa começa nessa terça-feira, dia 15 de agosto. E para compartilhar comigo essa linda missão, convido e apresento mais uma vez a psicóloga Adriana Barros. Muito boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Que bom que a gente veio hoje, né, falar desse mês de agosto, o mês laranja da esclerose múltipla, e trazer uma infinidade de informações para as pessoas que estão nos acompanhando. E para compartilhar aqui conosco o tema, como a Adriana bem adiantou, vamos falar sobre o agosto laranja, o mês que é dedicado à esclerose múltipla. Para compartilhar conosco o assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o doutor Felipe Andrade, ele que é neurologista. Doutor Felipe, muito obrigada a sua presença conosco. Obrigado, Simone. Bem-vindo. Muito obrigado. Participando também conosco na noite de hoje, recebemos o Santino Cavalcante, ele que é servidor público federal e portador de esclerose múltipla. Santino, boa noite. Boa noite, obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. E para animar a nossa noite com muita música, recebemos o cantor Eduardo Abranches. Boa noite, Eduardo, muito bem-vindo. Grato, Simone, boa noite para todos vocês. Gente, hoje vamos falar sobre a esclerose múltipla, a doença que atinge mais de 2.500.000 pessoas em todo o mundo. O tratamento e o diagnóstico precoces auxiliam no controle dos sintomas e também na redução da progressão da doença. Este mês de agosto, ele é considerado Agosto Laranja, onde se comemora o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, que será comemorado no próximo dia 30. Quando falamos em esclerose múltipla, sempre trazemos à tona notícias não muito agradáveis, notícias ruins. E é isso que eu queria que você nos auxiliasse, Adriana. Como fazer para lidar com os sentimentos que vêm à tona diante de notícias desagradáveis, doenças incuráveis, doenças crônicas, como é o caso da esclerose múltipla? Quando a gente se depara com uma notícia, uma situação nova, uma notícia que a gente ainda não estava realmente adaptado, regulado para ela, é natural que a gente vivencie um estresse, vivencie uma ansiedade. Não vai ser muito diferente com a esclerose múltipla, não é? É uma doença crônica que vai exigir muito do paciente, da família do paciente, um processo adaptativo, Simone. E todo processo adaptativo, ele passa por uma fase, não é? Até que o paciente venha a se adaptar, é muito importante que a gente consiga, quem está de fora, ter uma compreensão dessa rotina do paciente. Assim que o diagnóstico chega, seja para qualquer doença, mas na esclerose múltipla a gente vem vendo que assim que essa doença ela é despertada, é natural que o paciente ele primeiro entre num estado de choque, que ele não estava se deparando com aquilo, não é? Então, a informação é importante, conhecer sobre a doença, conhecer o que é esclerose múltipla, vai ajudar o paciente a lidar. Como é um processo que o paciente tem uma hora que ele não está muito bem, tem uma hora que tem uma melhora e esse movimento, ele não sabe quando isso vai acontecer. Às vezes a família também não está adaptada. E é necessário que a família ajude o paciente nesse processo. Quando o paciente está adoecendo, a família também está. Então é importante a compreensão, porque a busca vai ser de uma socialização, de um momento em que o paciente ele realmente consegue se adaptar. A grande busca é adaptativa do paciente. A busca vai ser sempre o paciente estar nesse processo de adaptação e a família é quem vai ajudar nessa conquista. A família, os profissionais da área de saúde, de uma forma geral, o médico, enfermagem, quem estiver com aquele paciente vai ajudar. E a informação sempre é muito bem-vinda. Em relação a todas as situações que a gente se depara com o novo, a informação vai ajudar muito até o paciente chegar nesse processo adaptativo. E doutor Felipe, gostaria da sua ajuda agora para explicar para todos nós que nos acompanham através do facebook.com/CineTV Nordeste o que vem a ser a esclerose múltipla. Com certeza, Simone. A Adriana tocou um ponto que é importante, o impacto que a família tem, que o paciente tem quando tem o diagnóstico de esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença inflamatória, é uma doença que a gente diz que ela é imunomediada, ou seja, o sistema imunológico, por vários mecanismos, lesa parte do sistema nervoso central. Ataca uma região do cérebro, a gente diz que é a mielina, as fibras mielinizadas, fibras que são responsáveis pelo funcionamento normal dos neurônios. E aí o que acontece? Com isso, determinados sintomas vão acontecendo, limitações, perda de força, alteração da sensibilidade, alteração da visão, alteração do equilíbrio, da fala. E isso normalmente acontece, na maior parte dos casos, 85% dos casos, na forma de surtos.
gente chama de surtos ou ataques da doença. Esses surtos acontecem, demoram um tempo, a depender do tratamento, eles podem voltar completamente ao que era antes ou deixar alguma sequela. E ao longo do tempo, essas lesões vão se avolumando, elas vão se somando, causando mais incapacidade. Se não houver uma terapêutica precoce, um diagnóstico precoce, a coisa pode tomar uma proporção. Agora, pegando o gancho que a Adriana falou, é preciso entender que esclerose múltipla acomete uma população jovem. Geralmente, a idade de início da doença é dos 15 aos 45 anos. Se diz que em qualquer idade a pessoa pode desenvolver esclerose múltipla, mas normalmente dos 15 aos 45 anos, com um pico de incidência na mulher aos 29, no homem aos 31. As mulheres mais acometidas do que os homens. Então, pense uma pessoa, Adriana, que está no início da vida, né, produtiva, família, trabalho, pós-graduação, e de repente se depara com um episódio de neurite óptica. Ela perde a visão subitamente, é submetida à pulsoterapia com corticoide, metroprednisolona, melhora, faz uma ressonância, faz alguns outros testes, você tem esclerose múltipla. E a partir daí essa pessoa passa a conviver com uma doença crônica, quer dizer, uma doença que vai acompanhar o resto da vida, um medicamento que é caro, que tem alguns efeitos colaterais, e com a limitação que pode surgir, né, quando os surtos acontecem. Então, para o indivíduo... com pessoas que não entendem essa patologia. Muitas vezes não entendem. Há um outro problema também, além da idade, a questão da multiplicidade dos sintomas. A esclerose múltipla confunde com muita coisa. Confunde com AVC, confunde com labirintite, né? Confunde com alteração da visão por outros motivos, confunde com problema na medula espinhal, com problema na coluna. Tem sintomas outros que são pouco específicos, que também são confundíveis com outras doenças. Então, você tem uma doença que tem diversos sinais e sintomas que você não compreende completamente o mecanismo fisiopatogênico, porque não há um entendimento total do que é que a doença, como ela funciona, por que ela acontece, por que ela surge, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma situação de acometimento da família, numa situação de limitação, né, de medicamentos que são injetáveis na maior parte dos casos. Existem comprimidos, mas a maior parte do tratamento é feito com que é injetável, quer dizer, e os efeitos colaterais que a medicação pode trazer também. Apesar da medicação ser necessária, ser útil e reduzir o custo da doença. Santino, no seu caso, né, o doutor Felipe trouxe para a gente o difícil diagnóstico da esclerose múltipla. Quais os sintomas que você apresentou que te levaram a procurar ajuda médica? Foram sintomas absolutamente assim, que eu nunca tinha sentido nem imaginava, nunca tinha lido sobre eles. Os meus foram dormências na região pélvica e nos pés. Uma dormência, né? Uma dormência, só que a experiência que eu tinha de dormência era na perna, se eu dobrasse uma perna em cima da outra, depois de, sei lá, várias horas, eu dava 2 ou 3 passos com a perna dormente e voltava ao normal. Mas aquela dormência era uma região muito mais extensa e não voltou ao normal. E a cada dia ela aumentava. No primeiro dia que eu tive isso, eu achei estranhíssimo, não entendi o que era aquilo, mas achei que era uma coisa que ia passar. No segundo dia eu me cortei e não percebi que estava cortado. Depois minha filha viu que tinha um vidro dentro do meu pé e eu não estava sentindo absolutamente nada. E aí evoluiu a um nível que eu fui para a emergência da primeira vez, não fui, enfim, achou-se que não era, né, voltei para casa, mas aí piorou enormemente. A dormência chegava quase basicamente a cabeça e o braço, não tinha nada. Né? E aí foi diagnosticado que eu estava com inflamação, com a mielite, e poderia ser 1000 coisas, inclusive esclerose múltipla. Eu tive depois um segundo surto, fui interno novamente no hospital, e aí se descobriu que era esclerose múltipla. Aí você vê a dificuldade, não é? As idas e vindas, o emocional do Santino, como não passou por altos e baixos nesse contexto, até chegar a essa descoberta. Eu acho que assim, a primeira possibilidade que fosse esclerose múltipla, para mim, eu não sabia exatamente o que era, mas tinha noção e assim, gelou. Foi algo que era como se tudo que eu quero na vida é isso, menos isso. Por favor, isso não, mas enfim. Foi isso que veio. Foi isso que veio. E foi isso que veio. Antes de irmos para o segundo bloco, dando sequência ao assunto de hoje, vou pedir, né, para que Eduardo traga com um pouco de luz, um pouco de alegria através da sua bela canção. Por favor, Eduardo.
Faça de conta que a flor que eu plantei em seu peito é brisa que afaga presente do céu, sorriso e paz, cores do sonho, estrada de cantos. E que eu embalo seu medo que teme em querer ser mais forte que o vento, mais firme que a alma que ama e semeia o amor pelo mundo, a luz na imensidão. Eu quero ser seu poema, desejo seu artesão, que enfeitará seus momentos com raios de lua, cantos de alegria. E quando a flor se abrir, ela no sol brilhará. É que a pureza do amor aflora, entoando a voz doce da vida. A pureza do amor aflora, a voz doce da vida. Faça de conta da flor que eu plantei em seu peito, brisa que afaga presente do céu, sorriso e paz, cores do sonho, estrada de cantos. E que eu embalo seu medo que teme em querer ser mais forte que o vento, mais firme que a alma que ama e semeia o amor pelo mundo, a luz na imensidão. Eu quero ser seu poema, desejo seu artesão, que enfeitará seus momentos com raios de lua, cantos de alegria. E quando a flor se abrir, ela no sol brilhará. É que a pureza do amor aflora, entoando a voz doce da vida. A pureza do amor aflora, a voz doce da vida. Voltamos aqui no segundo bloco do nosso programa Tarja Branca, já saudando todos que são através do facebook.com/Cine TV Nordeste, né? A Leda Dias, que está aqui conosco, um beijo para você, Joneguinha Silva, o Alan Barbosa. O Alan Barbosa até faz um comentário bem interessante, doutor Felipe. Ele fala que é uma doença tão dolorosa e tem poucas pessoas que falam sobre essa questão da esclerose múltipla. É verdade. Né? Falávamos antes do programa, junto com o Santino, que agora a temática do Agosto Laranja é até para trazer à tona a doença e o conhecimento de toda a sociedade. O porquê que a doença ela não é tão divulgada, mesmo tendo um número tão grande de pessoas acometidas pela enfermidade, doutor? É uma doença que, a esclerose múltipla, de todas as doenças neurológicas, a maior parte delas são crônicas, né? Em neurologia a gente tem muito de doença crônica, então isso que a Adriana falou das reações do paciente, a gente vivencia muito no dia a dia dos consultórios. Mas a doença esclerose múltipla, ela vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, ela depende do diagnóstico da ressonância magnética. Sim. Então você imagina que o diagnóstico não que surgiu apenas com a ressonância magnética, já havia trabalhos anteriormente que falavam de doenças com padrão de surto-remissão e se falava também da confusão que existia em neurologia, por exemplo, com neurosífilis e outras doenças que tinham esse padrão. Algo acontecia, depois melhorava completamente, deixava alguma sequela, depois de um tempo acontecia de novo de outra forma e assim ia, como acontece na maior parte dos casos. Uhum. Mas a esclerose múltipla, ela surgiu, ela emergiu como um tema importante, na medida que, no desenvolvimento da ressonância magnética, você começou a identificar lesões no cérebro que eram compatíveis com a doença desmelinizante. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, você esbarrou com questões também de não conhecimento do porquê da doença. A gente diz que é uma doença inflamatória imunomediada, mas ela não é uma vasculite, ela não se comporta como lúpus, ela não se comporta como outras doenças reumatológicas. Ela não tem resposta a medicações anti-inflamatórias, como acontece em reumatologia. Ela depende de um tratamento imunoterápico específico, que precisou ser desenvolvido. Então, você pensa assim, o FDA nos Estados Unidos, que é o órgão que libera as medicações, a primeira medicação, que é o interferon beta 1B, né, ele foi liberado apenas em 1993. Então, pensa no universo das doenças. O primeiro tratamento que foi liberado para uso realmente comercial, para tratamento da doença, foi em 93. Depois, 2006, 2004 e medicações mais recentes. Quando? 2013, 2014, 2017. Então, o tratamento está surgindo recentemente, com várias opções. Muito está se aprendendo sobre a doença, mas muito não se sabe sobre o comportamento da doença. Então, a esclerose múltipla, não é que ela tenha sido negligenciada, é porque se precisava entender mais o comportamento da doença. Uhum.
Ao mesmo tempo, há uma confusão com o termo. Muita gente confunde esclerose múltipla com esclerose lateral amiotrófica. Que são E doenças, são doenças completamente diferentes, diferentes, de comportamento completamente diferente. Sim. Esclerose tem a ver com alteração no tecido por uma substituição de célula. E múltipla tem a ver com acometimento de diferentes áreas do cérebro. Mas isso também pode acontecer no AVC, isso também pode acontecer por neuroinfecção. E no AVC e na neuroinfecção, isso é muito mais comum em termos de incidência. Tem um outro aspecto também interessante. A esclerose múltipla é tão desafiadora porque ela combina aspectos genéticos com aspectos ambientais e aspectos também de exposição até da latitude, do ambiente, do país em que você vive. Durante muito tempo, a esclerose múltipla ela era tida como uma doença das elevadas altitudes, ou seja, aqueles países que eram mais distantes da linha do Equador tinham maiores incidências de esclerose múltipla. Então, você entendia que a esclerose múltipla era uma doença dos ingleses, era a doença da Europa, do norte da Europa. E se imaginava que nos países tropicais, nos países próximos à linha do Equador, a incidência da esclerose múltipla era muito baixa. O que existia aqui, na verdade, era AVC e neuroinfecção, neurosífilis. Só que se percebe é que a esclerose múltipla tem uma incidência alta e cada vez mais crescente também nos países tropicais, né? E também não é só questões só de latitude, também há questões raciais também que devem ser colocadas. Os japoneses, os chineses, os afro-americanos, eles têm menor incidência de esclerose múltipla do que os brancos de outras regiões, mesmo em latitudes menores. As mulheres também apresentam As mulheres maior, têm uma né? incidência maior do que os homens, mas o comportamento da doença varia de tempos, de local também, de pessoa a pessoa. Eu até vou puxar o gancho que a doença crônica, seja ela esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, mesmo com todo o comportamento que a gente já conhece, entende, e com as dificuldades que ela oferece, ela tem várias formas de apresentação, né? E mesmo com várias formas de apresentação, ela tem comportamentos diferentes de resposta à medicação, muitas vezes até melhor do que a gente imagina, com resultados muito maiores ou muito melhores do que a gente pensa. Então, a doença, mesmo sendo desafiadora, tem o que ser feito, tem o que pode ser tratado, né? A partir do conhecimento, entender, por exemplo, que há sintomas na esclerose múltipla, como a dor, como a fadiga, como essas dormências que vêm e vão, que podem ser tratados com outras medicações, não apenas com as medicações caras, imunoterápicas, as drogas modificadoras de doença que são repassadas pelo Estado. Quer dizer, existe uma linha imensa de tratamento que não é só para a mudança do curso da doença, mas também para o suporte sintomático do paciente, né? Há uma gama de tratamentos que podem ser feitos, inclusive apoio psicológico. O paciente com esclerose múltipla também é um paciente que faz alterações psicológicas, alterações da cognição, que tem elevada incidência de insônia, de depressão, e que muitas vezes precisa de suporte também nessa área. Então, quando você pensa na assistência de um doente, de uma doença tão desafiadora, você pensa que tem vários itens que devem ser considerados. Olha só, interessante, então, o tratamento né? não é apenas a injeção que eu tomo 3 vezes por semana, uma vez por semana, ou o comprimido que eu tomo todos os dias. Tem a ver também com toda uma rede de suporte que é multiprofissional para dar assistência. Verdade. E o apoio da família é fundamental, né, doutor Com Felipe? certeza, porque a família é quem acompanha o paciente nas idas e vindas para fisioterapia, para terapia ocupacional, né? E por aí vai. É verdade. Santino, ele falou muito bem a questão desse acompanhamento, né, de multiprofissionais. No seu caso, há quanto tempo você recebeu o diagnóstico que é portador da esclerose múltipla e como é feito o teu tratamento hoje? A possibilidade foi há um pouco mais de 9 meses, mas o diagnóstico definitivo foi no segundo surto, há 7 meses atrás. E, bom, são novidades, o primeiro momento, esse momento de negação, talvez para mim não tenha sido uma negação, mas foi uma... não queria saber nada sobre isso, não queria ler nada sobre o assunto, né? E acho que com o tempo eu comecei a ler, a tentar... Aceitar? Descobrir. Né? E é interessante, eu não sei se você procede, acho que o Dr. Felipe sabe mais que eu li, acho que essa semana, inclusive, que Santos Dumont, que existiam alguns diagnósticos muito precoces, que acho que fazia com água quente, água fria, e Santos Dumont, pelo que eu li, ele sofria do que hoje seria esclerose múltipla, e isso justificaria uma série de desdobramentos da vida dele, né? E é uma coisa que eu acho, assim, ele sempre foi um personagem deslumbrante para mim, fantástico, e eu nunca imaginei que
se isso proceder. Né? Aparentemente, sim, faz todo sentido na história dele. A forma como ele sumiu de toda O cenário, né? o cenário e a depressão. E essa fala descoberta é bem interessante quando você questiona sobre aceitação, porque a aceitação é um dos últimos estágios do processo do adoecimento, não é? Então, primeiro a gente precisa se munir de muita informação. No primeiro momento é natural a gente se afastar das informações, a gente negar no sentido disso não é comigo, porque é algo que a gente não deseja nunca, não é o que a gente quer. A gente sabe que vem um caminho aí com uma série de mudanças. Uma pessoa que descobre isso aos 30 anos, em plena pós-graduação, em pleno começo de casamento, tudo vai mudar, não é? E é importante, o que eu percebo é que quando a gente traz esse tema, é para falar para as pessoas o que o Dr. Felipe falou. Tem tratamento, gente, não é? Tem tratamento, não é o fim do mundo. É a partir das descobertas, do conhecimento, que a gente vai sim trazer a possibilidade de chegar nesse estágio da aceitação. Antes disso, a gente vai deprimir, o paciente vai ficar ansioso, vai deprimir, vai ter aquele momento inicial do choque. Mas é possível chegar no processo de aceitação. Porque quando eu chego nesse processo de aceitação, eu consigo já estar muito mais adaptado ao sistema, adaptado que eu vou poder continuar trabalhando, eu vou começar a lidar com a doença, porque a gente conhece, é muito importante que a gente conheça o nosso próprio corpo. E quando eu conheço o meu organismo, eu vou aprendendo também com o que ainda é novo, que a gente está percebendo que ainda é uma coisa muito nova, mas é importante que as pessoas que estejam escutando a gente saibam que tem saída, que tem formas de se lidar, tem tratamento, essa do tratamento desses outros sintomas, que a gente não tem que ser só aqueles medicamentos mais caros, aqueles medicamentos que vêm pelo governo, mas que existem outras saídas também, que a gente não está sozinho, que tem um grupo de pesquisadores buscando informação, e é isso que a gente está querendo fazer, trazer para as pessoas essa ideia de que a gente pode trazer uma resposta positiva mesmo quando a gente está doente. Mesmo num cenário tão devastador, que é a descoberta de uma doença, como é no caso da esclerose múltipla, né? Vamos de música, Eduardo? Vamos deixar o clima mais leve. Eu tenho uma música chamada O Poder do Sonho, que ela está dentro disso tudo aí. Coisa boa. Que bom. A gente vive buscando sonhos, né? Sim. Então, tudo que existe surgiu do pensamento. Formou-se a ideia e materializou-se através da prática no fazer, a persistência, até chegar à realização. Quanta gente que só sonha, gente que sonha em vão, mas tem gente que empreende a jornada com coração. Tem gente que espera sempre, tem gente que arranja o pão, tem aquele que desiste, o que se ergue do chão. Gente que faz de seu sonho alicerce na vida, buscando vencer. Gente que espalha esperança num gesto ou sorriso e ensina a viver. A gente tem que sonhar e empreender. O sonho a partir da vida faz crescer. A gente tem que sonhar e empreender, que o sonho é partir da vida e faz crescer. Quanta gente que só sonha, gente que sonha em vão, mas tem gente que empreende a jornada com coração. Tem gente que espera sempre, tem gente que arranja o pão, tem aquele que desiste, o que se ergue do chão. Gente que faz de seu sonho alicerce na vida, buscando vencer. Gente que espalha esperança num gesto ou sorriso e ensina a viver. A gente tem que sonhar e empreender. O sonho a partir da vida faz crescer. A gente tem que sonhar e compreender que o sonho é partir da vida e faz crescer. Edson sonhou com a luz, Santos Dumont com o planador, Grambel com o telefone, Seib com o findador.
Edson sonhou com a luz, Santo Dumont com o planador, Grambel com o telefone, Oswaldo Cruz dizimunador. Edson sonhou com a luz, Santo Dumont com o planador, Grambel com o telefone, o cantador com o seu valor. E você com o seu valor, todo mundo mostrando o valor. Até Santos Dumont entrou aqui na música do Eduardo, sem combinar. Né? O Santino trouxe aqui um exemplo do Santos Dumont e você trouxe na música. Sempre tem um ditado que as pessoas falam que só sabem quem passa do processo. E eu queria, Santino, eu estou muito feliz de você estar aqui, né? Porque temos um especialista na área que trabalha, que cuida da questão da doença, outra profissional também da área que cuida da alma humana. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, você enquanto portador da esclerose múltipla, as pessoas que passam por situações como a sua, que foram diagnosticadas, que são diagnosticadas com uma doença. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Você que eu tive a oportunidade de conversar um pouco antes, né, e saber do quão positivo que você encara a sua realidade hoje em dia, né? Eu gostaria que você compartilhasse com todo mundo que nos acompanha agora através do programa Tarja Branca, uma mensagem, né? Uma frase, o que você leva, o que você tem como sonho, como Eduardo bem trouxe na canção dele. Um sonho da sua vida, né? Que teve aí mudanças, né? Ao longo dos últimos 9 meses, 7 meses concreto, quando você recebeu o diagnóstico, a confirmação dessa enfermidade, da esclerose múltipla. Eu acho que os sonhos têm que... Uma coisa que eu percebo hoje é que os sonhos têm que ser... modelados ao que eu posso, né? Então eu tenho que fazer novos sonhos. De repente alguns ficam mais complicados. E uma coisa muito difícil na esclerose é que eu, coincidentemente também lendo e descobrindo e vendo, e aí lendo eu me identifiquei, é a dificuldade dos outros perceberem que é uma doença cujos sintomas não são tão claros. Então você dizer que você está com fadiga crônica, eu tenho fadiga crônica, é difícil para saber. Para os outros entenderem e acreditarem ou aceitarem. E para a gente também. Eu confundi, por exemplo, no começo, quando me disseram que era fadiga crônica, eu estava com falta de ar e achei que aquilo ali era parte da esclerose. Eu próprio não sabia, né? E eu, na verdade, tinha tido uma trombose, tive tromboembolias pulmonares, terminei indo para a UTI, uma outra patologia, que eu achava que era a mesma, só que era outra. Então, eu acho que é importante conhecer, discutir, conscientizar e tentar encarar isso da melhor forma possível. Em relação aos sonhos, se aqueles sonhos não forem mais possíveis, criar outros, né? Reinventar-se, eu acho que de alguma forma. Reinventar, né, Adriana? A palavra é essa, se reinventar a todo instante. Se os sonhos não podem ser esses, vamos construir novos sonhos. Mas parar de sonhar nunca, né, Nunca. Santino? Se a gente parar de sonhar, a gente morre. Exato. Tem um filme maravilhoso que eu assisti que diz render-se não é opção. E eu acho que realmente render-se não é opção. Dá para falar enquanto especialista em sonhos de uma Sim. possível cura, doutor Felipe? Olha, a gente está no Agosto Laranja, né, que é essa campanha, né, de conscientização, uma iniciativa tão boa, né, para as pessoas entenderem melhor o que é esclerose múltipla e com isso ter diagnóstico mais precoce, tratamento mais rápido, começando logo, Sim, né, sim. como aconteceu com o Santino aqui, que eu acho que vai dar tudo certo, que está tudo indo bem, né? E assim, eu acho assim, a gente, nesse mês agora, dia 23 a 26 de agosto, acontece em São Paulo o BC-Trins. Anualmente é um encontro de pesquisadores, de estudiosos em esclerose múltipla. Que bacana. Né? Então, existe já essa preocupação, né, da academia, de quem está estudando isso, de anualmente se encontrar para conversar sobre isso. E é interessante que esse congresso é até mais longo do que os outros congressos. Eu me surpreendi, eu vou participar esse ano dele, e assim, ele é mais longo do que os outros. Né? Ele se dedica muito tempo realmente para o diagnóstico, para as nuances do tratamento nas várias facetas. Tem um outro aspecto também que deve ser considerado, que a gente tem uma lista de pelo menos 11 medicações, fora outras que estão sendo desenvolvidas. Pensar que nesse sonho existe esperança, sim, porque o Estado de Pernambuco, ele concede essa medicação. Existe um caminho para que você obtenha a medicação quando você tem o diagnóstico. O Hospital da Restauração, do Trabalho, tem um serviço de doenças desmielinizantes, que é coordenado pela doutora Maria Lúcia Brito,
que estuda isso já há vários anos. Então, é uma pessoa que já tem todo um know-how, todo um conhecimento sobre os melhores esquemas de tratamentos que são cedidos pelo Estado. Inclusive, que atende tanto a população que não tem condição de pagar a consulta, né, como também aquele público privado. Então, o tratamento da esclerose múltipla termina democratizando, porque o Estado termina atendendo a todas as faces, né, da sociedade, porque qualquer pessoa, de qualquer classe social, pode ser acometida pela esclerose múltipla. Um outro aspecto interessante, tem esperança sim para esse sonho, porque, como eu disse, não é somente o medicamento, não é só a droga modificadora de doença. Tem toda a rede de suporte, passando pela toxina botulínica, pelo antidepressivo, pelos analgésicos, pelas medicações anticonvulsivantes, por tudo aquilo, até a fadiga tem tratamento. O que precisa é ter um suporte adequado, um bom atendimento. Recife tem vários serviços de neurologia que têm condição de diagnosticar a esclerose múltipla, né? Tem serviços, inclusive, universitários, serviços, inclusive, que estão publicando, que estão mostrando seus trabalhos. E o Estado de Pernambuco oferece esse tratamento a quem precisa. Então, eu vejo sempre pelo lado da esperança, né? A gente vê muita doença crônica em neurologia. Eu vou dizer aquilo que eu disse há pouco. A doença ela tem várias faces, vários comportamentos, a depender do indivíduo, da maneira como o indivíduo, inclusive, lida com essa doença. E é certo que existem várias dificuldades, várias limitações no curso da doença, mas também está se desenvolvendo muita coisa em torno do tratamento dela, né? A gente diz até que muita doença crônica, Simone, no nosso meio, há uma dificuldade na reabilitação. E a nossa esperança é que desenvolvam a reabilitação. Que o Estado, então, cada vez mais incentive, né, o tratamento também de reabilitação. Não apenas o diagnóstico neurológico, que passa por ressonância e tudo mais, não apenas o medicamento caro, né, a injeção lá do Avonex, do Rebif, mas também o suporte, né, de reabilitação, o atendimento do terapeuta, da fisioterapia, daquilo que esses pacientes precisam. Quando você juntar tudo isso na rede de assistência a esses pacientes, com certeza eles vão ter mais qualidade de vida. Então, a esperança, acho que o Agosto Laranja que também traga essa discussão, a necessidade de ver a doença pelas suas várias faces e a necessidade do atendimento multiprofissional. E ficamos aqui na esperança, doutor Felipe Santino, Eduardo, de termos um outro programa sobre esse tema e trazendo as nossas esperanças concretizadas. Esse é o meu desejo de coração para essa noite. Agradecer demais o senhor, doutor Felipe, pela sua participação, Obrigado pelos também. seus esclarecimentos. Muito obrigada. Santino, Obrigado. muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, porque Sim. assim, entre esses sonhos ressignificados, uma das coisas que eu percebi no Agosto Laranja é que tem programações em várias cidades, mas não tinha em Recife. Sim. E eu acho que isso é um momento de abertura para isso. Eu acho que talvez pela primeira vez se Verdade. fale, né, em público. Enfim, eu acho que outros sonhos de discutir, abrir, conversar sobre o assunto, expor. Eu gostaria de expor fotos, pretendo ainda fazer isso, sobre o Agosto Laranja, mas aí nada a ver com a doença, mas a ver com os meus sentimentos em relação a ela. Então, são novos sonhos. São novos sonhos, novos projetos, né? Muito obrigada pela sua participação, de estar aqui conosco, partilhar a sua vida e trazer um pouco da sua realidade aqui para todos nós do Tarja Branca. Obrigado a você. Muito obrigada. Eduardo Abranges, que trouxe aqui um CD lindo, participação de tanta gente boa, participativa, gente. Melo e da Caldeira. Gente, contatos para show do Eduardo Abranches, o DDD 81 98680 0301, 98680 0301. Muito obrigada também a sua participação aqui conosco. Grato, Adriano. Esse sonho Simone. só é... Sim? Grato. Esse sonho só é possível porque eu tenho aqui a minha amiga, a psicóloga Adriana Barros. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né? E muito feliz por estar podendo trazer um tema tão sério, mas tratado com tanto carinho, com a leveza que o Tarja Branca procura trazer todas as terças-feiras, né, Simone? Coisa boa. Agradecer você que nos acompanha através do Facebook da CineTV Nordeste. Tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema? Deixa lá na nossa página do programa Tarja Branca, facebook.com/programa Tarja Branca, e a gente vai se comunicar por lá. Até o próximo programa. No tempo em que a ordem teve o progresso espoliado, a pátria amarela e verde viu seu povo expatriado, onde o milagre vendeu-se, a inocência rompeu-se e o Brasil foi maltratado.
fogo cobria o povo na rua, sombra surgia, o medo esculpia, famoso rosto, na dor que feria. Artista era preso, jornal proibido, político curvado, estudante ia pra voz de porrada, o samba esgotado. Eu me valia da guarda-bica, de pega-pega, de jogo de bola, curtia a vida. Brincava de bila, peão mãe de rio, dormia de rede, andava vençudo, montava navio. Eu me valia da guarda-bica, de pega-pega, de jogo de bola, curtia a vida. Brincava de pipa, peão mãe de rio, dormia de rede, andava vençudo, montava navio. Navio era um belo burro que meu pai possuía, e com ele se valia. Viajava pelos sertões, comprando e vendendo gado de corte de cria. Mas podia ser também aquele navio de madeira que o irmão meu mais velho, fantasioso, construiu. Botou em cima da casa, montou nele, abriu os braços feito asas e ia escorregar pelas telhas como se fosse uma rampa, pensando que podia voar. Pior que eu, criança, na minha santa ignorância, achava que ia funcionar. Não fosse meu pai, eu sempre de vida de show de viola no meio da gente, criança de um lado, adulto de outro, no meio a cimento. Soldado na rua, socorro, sentava, rogando brandura, e velhos fadões regavam riso, cavalgadora. Eu consumia mangás e pinhas, caju e pitão, dormia na fome, beleza do dia. E me ofertava a poesia, doces de branco, Augusto dos Anos, bela poesia. Eu consumia mangás e pinhas, caju e pitão, dormia na fome, beleza do dia. E me esbaldava na música e poesia, pinto, montei, pai, onde Gonzaga.